Olá, pessoal. No nosso quadro Resenha Consciência, hoje nós temos uma grande oportunidade de conversar com um professor titular na área de oncologia, Roger Chamas, da Universidade de São Paulo. Ele também é coordenador do Centro de Investigação Translacional em Oncologia na Unidade em Pesquisa Básica e Translacional do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Também faz parte da diretoria da Faculdade de Medicina da USP. Professor Roger Chamas, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui hoje conversando sobre ciência no nosso quadro. Sem dúvida nenhuma, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Felipe. É meu prazer estar aqui conversando com você. A gente, quando fala de câncer, obviamente a gente tem várias perspectivas, né? E você tem uma trajetória, né, de publicações, tanto na pesquisa básica quanto na pesquisa aplicada, associando os seus projetos com a questão do microambiente tumoral. O que significa isso? O que é um microambiente tumoral e qual a importância disso para o desenvolvimento, por exemplo, de uma estratégia terapêutica contra o câncer? Então, a ideia de microambiente, ela coloca a noção de que as células tumorais, que são as células que são geneticamente modificadas, elas por si não definem sozinhas o destino de um tumor e, por conseguinte, o destino do paciente. Então, nós temos, está bastante claro na literatura que cânceres são doenças genéticas, né, que têm implicação de alteração na estrutura ou no padrão de expressão de genes. Mas o que a gente tem descoberto cada vez mais é que só essa alteração genética não é suficiente para garantir aquilo que na genética a gente chama de penetrância do gene. Existem múltiplos determinantes que definem a penetrância do gene. Entre esses determinantes estão o ambiente em que a célula vive, a matriz extracelular que compõe o tumor, as células que coabitam com uma célula tumoral e que permitem a evolução do câncer ao longo do tempo. Câncer é uma doença de evolução. Isso significa que no mesmo ambiente, então, existem as células que fazem parte do próprio tumor e células daquele tecido que não faz parte do tumor, mas que tem uma conversa. Exatamente. E essa conversa chega a determinar o padrão de agressividade do tumor. Vão existir fibroblastos que vão estar presentes como nos tecidos conjuntivos normais e que vão estar contribuindo para o destino se o tumor vai regredir ou se ele vai progredir. Uhum. Se o tratamento vai ser eficiente ou pouco eficiente, ou se você vai gerar resistência. Então, vão existir células que residem no tecido, por exemplo, os fibroblastos, células que vão visitar o tecido, né? As células do sistema imune, que vão ser recrutadas para a área, né? E tudo isso num ambiente de matriz extracelular. Então, a gente vai ter uma conversa muito intensa entre células modificadas, geneticamente modificadas, as células tumorais elas mesmas, as células do microambiente, de permeio uma matriz extracelular que ora vai acelerar o processo, ora vai retardar o processo de progressão. A gente pode dizer nesse caso, então, que pensando numa estratégia terapêutica, não basta entender a célula tumoral. Então, precisa de um entendimento mais complexo e completo, tanto das células do próprio tumor, quanto do espaço, né, do entorno onde essas células se localizam, e também das células não tumorais que fazem parte desse contexto, né? Exatamente. E o que vai acontecer é que, de um lado, as células tumorais vão modificar o comportamento das células presentes nesse microambiente, como as células do microambiente vão modificar o comportamento
das células tumorais. E há uma ideia que existiu na literatura, há grupos que falam desde os anos 70, até antes disso, desse fenômeno. Os vasos, por exemplo, as células dos endotelios, elas são recrutadas para o tumor, né? E em algum momento esse recrutamento vai favorecer o crescimento expansivo do tumor. Em alguns momentos, se nós conseguirmos controlar o recrutamento dos vasos para o tumor, a gente pode bloquear o aparecimento do tumor. Ou pode retardar o aparecimento do tumor. Mas aí a gente cria um problema, porque se você não falha nisso, ou falha parcialmente nisso, você não vai conseguir fazer com que haja a via de chegada de medicamentos para o tumor. Ou de células do sistema imune para o tumor. Então, existe um balanço muito delicado na construção desse organoide, que a gente chama câncer, que é crítico para que a gente possa ser eficiente para tratar. E essa noção fez com que a gente se interessasse progressivamente mais e mais por estudar esse microambiente tumoral e como a gente poderia modificá-lo, né? Para tentar combater o tumor. Isso é bastante complexo e na minha visão até um pouco simplista, isso é ainda mais complicado quando se fala em metástases. É bem provável que quando as metástases se desenvolvem, em cada local de metástase você vai ter um microambiente diferente daquele primeiro, ou não, ou os microambientes são parecidos. Então, o que a gente tem aprendido, Felipe, é que a presença da célula tumoral acaba educando à distância os sítios que vão ser sede de metástase. Então, não é verdade que a célula tumoral ela chega num pulmão que é um pulmão igual ao pulmão do indivíduo normal. Ela vai chegar num pulmão que foi preparado pela presença da célula tumoral, que acabou liberando sinais. Esses sinais hoje a gente sabe que muitos deles são apresentados em vesículas. Essas vesículas vão para os órgãos à distância e vão preparando o solo que vai dar origem, que vai ser a sede da metástase. Então, hoje eu tenderia a dizer que as metástases tendem a ter um solo muito próximo, muito parecido com aquilo que a gente vai ver no tumor primário, que é modificado. É complicado você ter a plena caracterização do solo do tumor primário da metástase, mas eu tendo a acreditar que você vai ter uma transformação do parênquima do órgão que vai ser invadido pela célula tumoral. Pensar numa estratégia terapêutica. É possível mexer com um determinado sítio metastático, com uma droga, a partir do momento que você entende bem esse microambiente no tumor primário, ou ainda a gente ainda está um pouco distante desse... Então, a hipótese que a gente segue é exatamente essa que você está dizendo, né? Se nós formos capazes de identificar, isso deve ser o alvo, né, para a terapia. O que a gente tem aprendido é que esses mecanismos eles são tão próximos dos mecanismos de reparo tecidual normal que faz com que eles sejam muito difíceis de serem tratados farmacologicamente. Então, e esse é o grande problema da oncologia. A gente tende a pensar o câncer como sendo algo muito diferente de nós mesmos, né? A célula cancerosa como muito diferente da célula do ser que a originou. Mas não é bem verdade isso, né? Ela vem, né? E ela acaba usando mecanismos que são mecanismos muito próximos aos mecanismos que o organismo utiliza para manter a sua homeostase. Sim. Então, interferir nisso é o que
faz com que o tratamento do paciente com câncer tenha frequentemente tantos eventos adversos, efeitos colaterais, que assim somos muito, a célula cancerosa é muito próxima das células normais, os mecanismos são muito próximos. Nesse contexto dessa variação nos microambientes tumorais, a gente poderia incluir a questão da resistência aos tratamentos com antineoplásicos? Pois é, então é isso especificamente que a gente está mais interessado em estudar. Desde que o nosso laboratório foi transposto para o Instituto do Câncer, a gente tem buscado entender isso mais e mais, porque a falha do tratamento ela é percebida por nós a cada momento lá no Instituto do Câncer. Então, a gente quer tentar entender o problema do por que os tratamentos falham. Não deveriam falhar em tese, né? Então, e a gente está olhando esse aspecto e a gente está olhando para aspectos da resposta inflamatória associada ao tratamento e como essa resposta inflamatória associada ao tratamento modifica a resposta ao tratamento e modifica, determina o aparecimento de resistência. Então, a partir daí, a gente começa a perceber que, eventualmente, alguns dos mecanismos de inflamação fazem com que o tratamento seja menos eficiente. Então, se a gente descobre quais são os mecanismos que vão levar a essa menor eficiência, no momento do tratamento, a gente tem a janela certa para estar modificando esse padrão de resposta para aumentar a eficiência do tratamento. Para aumentar a eficiência da radioterapia, aumentar a eficiência da quimioterapia ou terapia-alvo dirigida. Me parece que a gente fica na dependência, né, de entender mecanismos praticamente individuais, né? Individuais no sentido do paciente. Então, cada paciente deve ter a sua janela inflamatória, cada paciente deve ter o seu perfil de moléculas pró e anti-inflamatórias, e isso provavelmente vai mexer com o protocolo numa proposta terapêutica, provavelmente, né? A gente está buscando trabalhar com mecanismos mais gerais, que não sejam tão variáveis indivíduo a indivíduo. Mas eu entendo o que você disse, você está certo. A intensidade, a quantidade dos efetores vão ser diferentes dependendo de cada indivíduo. Isso vai colocar um problema para nós e é por isso que a gente, ao mesmo tempo, está investindo, pelo menos conceitualmente, em tentar olhar aspectos de segmento do paciente, quer seja por tentar explorar o conceito da biópsia líquida, né, que vai permitir o segmento longitudinal do indivíduo em tratamento, como também aposta muito no desenvolvimento da área de imagem, que pode estar nos ajudando a interrogar questões específicas sobre o tumor e, eventualmente, o microambiente tumoral. Então, uma das linhas que a gente tem interesse, pelo menos intelectualmente falando, é de estar investindo nesse mundo fabuloso que é a imagem molecular e que vai permitir estar definindo aspectos de variação de células que estão presentes no tumor, se elas estão mais presentes, menos presentes, para conseguir olhar essa dinâmica que precisa ser olhada. E nesse contexto, quando a literatura fala para a gente sobre terapias combinadas, isso está inserido? Então, a ideia da terapia combinada é justamente essa, quer dizer, eu tenho a radioterapia. Será que eu tenho alguma forma de associar uma terapia anti-inflamatória ou pró-inflamatória para melhorar o efeito da radioterapia, para induzir um aspecto que vai interferir com aspectos de resolução e vai garantir uma sustentada ativação da imunidade para que você tenha o efeito de uma imunoterapia associada à radioterapia? Ou a mesma coisa com a quimioterapia?
A quimioterapia vai matando as células, mas se a gente aumentar a eficiência com terapias de tentar olhar a população, de modificar a função de macrófagos pró-tumorais, né, aqueles que favorecem o tumor. Será que a gente consegue diminuir essa força pró-tumoral ao mesmo tempo que a gente aumenta a força antitumoral e aí, pela combinação, consegue um resultado melhor? É esse o caminho que a gente está seguindo. Professor Roger, sem dúvida vocês têm um desafio e tanto aí nas mãos e a gente tem algumas outras dúvidas, mas infelizmente o nosso tempo é um pouquinho curto. Vou disponibilizar na sua descrição aqui embaixo uma série de trabalhos tanto do seu grupo quanto de outros grupos nesse tema, porque isso tem uma importância tremenda para a sociedade de um modo geral. A gente precisa conhecer a gente mesmo. Mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Mas eu já lhe convido aqui, ao vivo talvez seja mais difícil de você me dizer não, para que a gente possa falar sobre ciência, continuar esse tema ou aprofundar em alguns desses tópicos no nosso quadro Resenha Consciência. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Como eu falei no início, foi um prazer muito grande ter essa conversa contigo. A gente tem acompanhado sua literatura, seus trabalhos são de uma profundidade, de uma clareza muito significativa. Muito obrigado mais uma vez, professor Roger. Conta comigo, Felipe. Vou estar sempre, você sabe que a coisa que eu mais gosto é conversar sobre pesquisa. Vou estar sempre à disposição. Muito obrigado. Sem dúvida, a gente vai ter outras oportunidades aqui. Será um prazer. Tchau, obrigado.